Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje então eu vou contar pra vocês que leituras eu concluí nesse mês aí de agosto, tá bom? Eu comecei o mês lendo um livro super curtinho que é o Com Borges, do Alberto Mangel, o Mangel, não sei como fala o nome dele. O Mangel, ele conheceu o Borges quando ele era adolescente e ele trabalhava numa livraria onde o Borges comprava, eles acabaram se conhecendo e ele visitava o Borges para falar de literatura. O Mangel já gostava desse assunto e tinham várias conversas lá, enfim. O Mangel depois acabou ocupando um cargo que foi o cargo que o próprio Borges ocupou, que foi o de diretor da Biblioteca Nacional de Buenos Aires. O livro saiu nessa edição muito lindinha da editora Aimee, com essa capa maravilhosa, tem tudo a ver com Borges, tem muitos símbolos envolvidos, não sei se dá pra ver. Com a obra do Borges, né, livros, tem umas cartinhas com punhal, tem o tigre aqui, tem uma espécie de manuscrito, papiro, não sei, com umas coisas meio místicas. Se a gente vira assim, também tem um punhal, enfim, vários símbolos ligados à obra do Borges. Esse livro, eu achava que o Mangel ia explorar mais a relação dele com o Borges, mas ele fala muito assim, brevemente, ou de forma sucinta, um pouco superficial dessa relação dele com o Borges, e faz uma mini biografia do Borges. Então, assim, na verdade, ele conta muita coisa aqui que eu já sabia, e não sei, assim, tem umas anedotas interessantes, umas histórias engraçadas, né, sobre como, por exemplo, quando a Silvina Ocampo perdeu seu cachorro, né, o cachorro morreu, o Borges foi tentar consolá-la e falou alguma coisa do tipo: ai, mas o seu cachorro era o cachorro platônico, alguma coisa assim. E ela mandou ele, tipo, lamber sabão, assim. Ela ficou meio puta. Borges sem noção pra consolar as pessoas. Tem um outro momento em que ele cita um comentário de um outro escritor que conviveu com Borges, escritor argentino, eu não tenho certeza agora de qual dos escritores era. Ai, cara, eu abri coincidentemente exatamente na página em que ele fala isso. Foi o Macedônio Fernandes. E aí o Macedônio Fernandes teria dito sobre o Victor Hugo um negócio que eu ri tanto, mas eu ri tanto. E o pior é que ele tem um pouco de razão, considerando pelo menos o livro do Victor Hugo que eu li inteiro, que foi o Notre Dame de Paris. Que ele diz assim: Victor Hugo, aquele gringo insuportável, o leitor já foi embora e ele continua falando. Gente, eu achei isso muito engraçado. Mas apesar dessas anedotas, eu não sei, eu achei o livro meio superficial, achei que ele podia ter falado um pouco mais da amizade dele com Borges, da relação dele com Borges. Ele vai falar lá alguns detalhes sobre como funcionava a casa do Borges, né, como a mãe dele se comportava, essas coisas. Eu não sei, fiquei com uma vontade de quero mais, assim, mas uma edição muito bonitona mesmo. Eu imagino que o Mangel tenha falado do Borges talvez mais detalhadamente em algum outro livro, tem que procurar. Bom, depois, esse mês fiz, assim, um intensivão de Nicole Krauss, né? Eu combinei com a Litsa, né, a nossa mediadora lá no Leia Mulheres, da gente ler não só o Floresta Escura, que era o livro pro clube, mas ler também os outros romances dela que tinham sido traduzidos, né? O primeiro eu acabei lendo em inglês mesmo, que foi o The History of Love. Vou mostrar a capinha aqui do e-book, não sei se vai aparecer com muito detalhe, eu mudei um pouco a posição da câmera, porque tava ficando meio escuro o vídeo, então não sei muito bem se dá pra ver. E esse livro eu já resenhei. Eu achei esse livro bem diferente dos outros dois, tá? A Nicole, ela explora algumas questões de modo recorrente, principalmente a questão da escrita, do próprio livro, do leitor, mas também bastante a vida do povo judeu. Então isso vai estar presente nos 3 livros dela, essa questão da escrita e a questão da vida dos judeus. Mas o tom é bem diferente no A História do Amor, né? Um livro com personagens mais cativantes, tocantes, uma história mais tocante. É aquele tipo de livro assim que se abraça, né? Enfim,
tem uma história mais bonita, uma história de doação, de dedicação, de devoção pelo amor, né, em relação às pessoas queridas, mais bonita, né, e explorada dessa forma mais inspiradora. O que não vai ter nos outros dois, o que eu não achei necessariamente um problema. Até falei na minha resenha do A História do Amor que às vezes eu achei a autora um pouquinho manipuladora na coisa de nos emocionar. Mas eu, de fato, amei os personagens, né? A história acompanha a história de dois personagens, a história deles vai sendo contada de forma paralela. Um é o Leo Gursky, que é um homem já mais de idade, que migrou para os Estados Unidos, meio que correndo da Segunda Guerra. Eu não lembro muito bem de onde ele era, mas eu acho que ele era polonês. E uma outra menininha, a Alma... Esqueci o sobrenome. A Alma é uma adolescente, tá ali na casa dos 15 e ela tá tentando ajudar sua mãe, né, que tá viúva, e ela recebeu esse nome, Alma, por conta de uma homenagem de um personagem de livro, né? E essa história, ou A História do Amor, envolve um livro chamado A História do Amor, né? Então, já um livro que também é sobre um livro, enfim, e já uma relação bem forte com essa questão da escrita, do uso da escrita como reinvenção da própria história, registro histórico, enfim. Hoje aqui, gravar vídeo mais tarde tem esse problema, que toca o telefone, os vizinhos gritam, tá passando o jogo do Flamengo, daqui a pouco tem gente gritando aí, enfim, desculpe, gente. Mas é isso, o livro é muito bom, recomendo, tá? Mas eu tenho essa coisa de ter achado o tom bem diferente dos outros. Depois dele, eu não fui logo pra Nicole, eu li um livrinho que eu recebi da editora, que é o Ousadas Mulheres que Só Fazem o que Querem, da Penélope Bagieux. Ela é francesa, ela tem Instagram e ela é ilustradora. O livro é da Nemo, né, que é um selo de quadrinhos da Autêntica. E eles me mandaram esse livro meio que assim, de forma inesperada, mas eu adorei. E ele vai contar a história de algumas mulheres. Eu perdi o número, né? Na época que eu li, eu cheguei a ver certinho quantas mulheres eram, mas agora eu já esqueci. E então ele vai contar a história dessas mulheres que tem pra ela marcada essa questão da ousadia, né, de terem se sobressaído de alguma forma. E são mulheres de todos os continentes, de várias épocas diferentes. Tem artistas, tem cientistas, tem guerreiras, tem, enfim, pesquisadoras, enfim, muita gente, é bem variado mesmo, eu gostei bastante. Eu mostrei um pouco do livro no Instagram, vou tentar encontrar alguma imagem aqui pra mostrar, que entre uma historinha e outra ela fazia uns desenhos um pouco maiores, ó, meio que introduzindo a história. Ela conta, essa imagem aqui, inclusive, se eu não me engano, é pra contar a história da Tove Jansson, que é uma escritora de quem eu já falei aqui no canal. Uma escritora finlandesa, eu acho. Né, mas ela fala de muita gente, inclusive eu adorei a história da Agnodice, que tá aparecendo aqui, que é uma ginecologista da Grécia, assim, e que foi estudar no Egito, depois para poder clinicar, ela se disfarçou de homem. Então, assim, tem várias histórias muito interessantes mesmo. Eu adorei o livro. Tem mais tem essa sereia aqui. É isso, então. O Instagram dela atualmente não tem mais muita figura, ela tem feito muita divulgação porque esse livro foi traduzido para várias línguas, né? E eu fiquei muito feliz, eu gosto muito do traço dela, eu gosto muito do modo como ela narra a história dessas mulheres, tá? Gostei bastante, fica aí a indicação e o agradecimento à editora que me mandou, que eu não estava esperando, foi uma surpresa mesmo. Depois eu li um outro livro de editora, que foi Os Monólogos da Vagina, da Eve Ensler. O livro foi reeditado numa edição comemorativa pelos seus 20 anos, então esse é um livro de 98. Eu sabia que era uma peça, mas eu não sabia muito direito o que era. E eu gostei muito de ler, um livro que tá, assim, muito pertinente em relação às discussões atuais, né? Ele é uma peça composta a partir do depoimento de muitas mulheres. Ele é um livro sobre questão de gênero. Né? Então ele começa discutindo sobre como a vagina foi considerada um tabu durante muito tempo, inclusive a palavra não poder ser dita, né, proferida em muitos contextos.
Aí depois ela vai adentrando em questões mais sérias. Então, assim, eu achava que esse livro era um livro mais engraçado, mas ele é um livro bem sério, assim, ele é bem tenso. No sentido de que as pessoas vão falando sobre os diferentes tipos de opressão e violência que elas sofreram por ser mulheres. Então, assim, o livro ele tem um outro momento, assim, de um certo alívio cômico, ou de um tratamento mais leve, mais engraçado, mas ele tem vários momentos um pouco mais pesados mesmo. E eu gostei muito de ler. Essa edição comemorativa, ela vem com alguns textos, prefácio e pós-fácio, comentando a importância do livro, os modos em que a peça foi encenada como ação política para fazer pressão ou para protestar em relação a alguma ação judicial envolvendo mulheres, enfim. Então ele vem assim com uma questão contextual bem interessante sobre quando ele saiu e depois os vários modos em que o texto foi reaproveitado de forma política. Então eu gostei bastante de conhecer, também foi uma surpresa, gostei muito. Se você não conhece, eu indico a leitura, achei muito interessante mesmo, e aproveitando essa edição comemorativa com textos extras. Aí depois sim, voltei pra Nicole. Aí nós fui pro terceiro livro dela. A Nicole tem um livro que não foi traduzido aqui, que é o primeiro, né? A História do Amor foi o segundo romance dela, então o terceiro foi A Memória das Nossas Memórias, esse sim li traduzido, né? Os livros dela saíram todos pela Companhia das Letras. E esse livro aqui, ele tem uma estrutura bem curiosa, porque ela chama o livro de romance, mas o livro acompanha a história de vários personagens diferentes. E essas histórias estão separadas no tempo, no espaço, mas eles têm uma ligação. Assim, eu cheguei quase muito até o fim do livro, achando que não ia ter ligação, mas tem uma ligação. E a história desses personagens, ela envolve de modos diferentes a relação com uma escrivaninha. Então a escrivaninha é assim também um fator de ligação entre eles. E ela vai falando assim, eu achei um livro mais tenso que o outro, embora o outro livro também seja bem melancólico, envolva a perda, envolva luto. Esse livro aqui, ele já tem um tom mais sério, talvez, mais solene que o outro. Ele é bem intenso nessa coisa do sentimento da culpa, de um ressentimento, de um arrependimento, de uma certa dificuldade de compreender o outro, né? Também abordando personagens judeus e alguma relação com a escrita. Vários personagens aqui escrevem. Eu gostei muito, eu acho o texto da Nicole bem sofisticado e gosto bastante do modo como ela explora os sentimentos e como ela faz descrição de ambiente, caracterização de personagem, como ela constrói personagem. Então eu gostei bastante, foi um outro livro bastante bom dela. E aí, por fim, fechei o mês com o Floresta Escura, o livro do Leia. Um livro que foi dividir um pouco opiniões, ele não foi, assim, pouca gente amou de paixão o livro, e eu acho que o tom dele ajuda um pouco para isso. Ele é um livro bem também contido, assim, não é um livro... E esse livro, ele tem, como eu falei que eu não gosto muito da manipulação sentimental, eu gostei bastante dos livros, né? E os personagens são mais reais, eles não são personagens mais cativantes. Nem no A Memória das Nossas Memórias, nem no Floresta Escura. Aqui também permanece a questão judaica. Mas eu achei esse livro mais sofisticado que A Memória das Nossas Memórias pela construção e pelos temas abordados. Porque esse é um livro que vai tratar de metafísica, né? Isso é muito interessante, né? Temas metafísicos num livro contemporâneo e muito filosófico, né? Eu comentei no Ler Mulheres que o livro me lembrou muito a obra do Borges. Eu depois descobri numa entrevista que a Nicole é leitora do Borges, e então ela conhece a obra dele, mas ela não considera ele o autor latino-americano mais importante para ela, porque ela prefere o Bolanho, né? Ela tem uma relação mais forte com o Bolanho. Mas esse é um livro para leitor de Borges muito borgiano. Tem uma coisa meio chata em relação a Nicole, as pessoas sempre associam ela a algum outro escritor, né? Ela é muito comparada ao Ross, né, Philip Ross, outro escritor judeu, ao Sebald, enfim. Eu não tenho leitura desses autores para falar sobre isso, mas assim, eu achei que esse livro tem muita semelhança com Borges mesmo. Esse livro acompanha também a história de dois personagens de forma paralela. Um homem mais velho, com 68 anos, ele era advogado, tá meio que aposentado. Ele é, tipo, muito rico, uma pessoa muito influente e uma pessoa com uma, assim,
vontade de realização, ele é quase fáustico, né? Na coisa de empreender, de criar, de não sei o quê, mas parece que ele esgota as possibilidades de satisfação dessa vida que ele leva. Né? O nome dele é Jules Epstein. E então ele começa, ele tem um comportamento que causa estranhamento nas pessoas, porque ele começa a fazer doações, doar seus objetos de arte, fazer doações vultuosas de dinheiro para caridade. E ele começa a se envolver com questões mais místicas, né? E a história dele começa com o desaparecimento dele, né? Então, a família ali tendo que lidar com o sumiço dele e também tentando entender esse comportamento estranho dele. A outra personagem é uma personagem, aí entra o momento autoficção do livro, porque é uma escritora chamada Nicole, que tem a mesma idade da Nicole, também tem 2 filhos, e também teve um hiato de produção entre um livro e outro. E a Nicole, ela tá passando por um momento, vamos dizer assim, de crise conjugal, né? Ela tá num momento aí de casamento desgastado, ela tá repensando um pouco o que ela fez da vida dela, os papéis que ela assumiu, o seu papel como escritora. E então os 2 personagens estão meio que nesse momento aí meio de ressignificar a própria vida. E enfim, eu vou fazer uma resenha pro livro e eu vou falar um pouco melhor dele, mas o livro tem uma relação grande com a obra do Kafka, que é uma coisa interessante. Ela faz um paralelo interessantíssimo com a obra do Kafka. Ela inclusive faz uma coisa muito difícil aqui, que é fazer comentário de um modo meio subrepetício, quase como um palimpsesto, sabe? Um texto por baixo do texto. Então, assim, é uma coisa de camada, muito bem feita. E que eu vou comentar melhor na resenha, que é o vídeo que eu pretendo gravar em seguida, se a câmera não morrer, que eu estou vendo aqui, que tem grande chance disso acontecer. Mas é isso, então eu gostei muito. Mas no Leia rolou um pouco essa divisão aí de opinião, muita gente não amou, teve gente que não gostou, teve gente que não entendeu muito a proposta do livro. É uma proposta ousada, eu admito, pra estar lidando com coisas ali muito específicas num contexto assim meio metafísico e filosófico, enfim, então... mas eu gostei bastante. Eu acho a Nicole uma escritora... Esse aqui pra mim talvez acho que seja o livro mais sofisticado dela, dos 3 que eu li. Bom, é isso, essas foram as leituras que eu fiz em agosto. Eu estou segurando o livro estrategicamente pra tapar essa zona que agora que eu vi que tá aparecendo, tá? Então fiz que vocês não repararam. E é isso, me digam se vocês leram alguns desses livros, o que vocês acharam e quais foram, como eu sempre quero saber, os pontos altos aí de leitura do mês de vocês. Beijinhos e até a próxima. Tchau!